Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui juntos mais uma vez. Vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe, que nos acompanhe nesse tempo tão bom. Deus maravilhoso, o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. O Senhor tem derramado a Tua graça sobre nós, o Senhor tem se dado a conhecer pelo Teu povo, mostrado, Pai, aquilo que está no Teu coração. A gente quer te pedir mais uma vez, Deus, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, que o Senhor nos sustente, Pai, com as Tuas mãos fiéis, Pai, e nos instrua na Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, povo de Deus. Vamos louvar Ele? Bom demais. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Povo de Deus, hoje a gente está no segundo livro das Crônicas, lá no capítulo 29. É um capítulo um tanto quanto extenso, no entanto ele tem uma temática central que é muito importante para a gente. Então esse capítulo, ele vem numa esteira da morte de um rei chamado Acais, e esse rei, ele fez o que era mal diante de Deus, mas ele é sucedido por um outro rei, né? E ele rompe aqui a lógica e vamos ver aqui o que é que acontece, não é? E o que é que esse texto tem para ensinar para a gente sobre adoração e o lugar dela na vida da gente. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Um reinado extenso então, né? Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Isso porque Acais tinha fechado as portas da casa de Deus. Se os irmãos têm acompanhado aqui, os irmãos vão lembrar que Acais, ele começou a cultuar outras divindades de Damasco, porque ele tinha se afastado de Deus e Deus tinha entregado. Acais fez uma relação causal completamente equivocada e disse assim: a culpa é desse Deus, né, no caso do Deus de Judá, e agora a gente vai cultuar o Deus do pessoal de Damasco,
porque eles têm sido muito bons para o pessoal de Damasco, tem dado vitória a eles. Ali, Acais, ele disse a seguinte teologia: o Deus de Judá equivale em poder a esses outros deuses, mas tanto Deus quanto qualquer um outro, só que esses daqui são bons. Então, ele diminuiu Deus, e o produto disso é que ele fecha a casa de Deus. Quando a gente, no nosso coração, entende que o nosso Deus não é bom, a gente não vê motivo para adorar a Deus. Mas o que acontece aqui é que Acais, ele tinha levado todo o povo a pecar, e por conta disso ele colhe dos frutos do pecado dele. Só que aqui no reinado de Ezequias a gente vê algo diferente. Ezequias, ele repara as portas do templo e abre o templo para adoração a Deus. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Tudo que não presta, tudo que desagrada a Deus, tudo aquilo que era oferecido a outros deuses, toda a sujeira que estava ali. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incensos. O que acontece aqui é que Ezequias, ele está fazendo uma confissão pública de pecado. Meus irmãos, nós estamos falando de um rei. A gente, às vezes, como marido, esposa, filho, funcionário ou patrão, a gente não quer admitir culpa nenhuma de nada. A gente tem facilidade em apontar a culpa dos outros, mas aqui ele está dizendo assim: nós estamos em pecado e eu preciso fazer uma aliança com Deus, porque a ira desse Deus é justa contra nós. Perceba que o que está sendo restaurado aqui é a adoração. Só que a adoração, ela não pode ser restaurada do ponto de vista meramente ritual. Ela tem que ser algo que acontece primeiro no coração. Então, antes da imundícia ter sido tirada do templo, Ezequias, ele estava removendo essa imundícia do coração dele. Ele tinha entendido, então, que a adoração que é prestada a Deus, ela não pode ser prestada de coração impuro, imundo, sem arrependimento de pecado, porque senão o próprio holocausto para arrependimento de pecado não vai passar de somente um ritual que não tem sentido de mudança de vida, ou não sinaliza mudança de vida nenhuma, que não sinaliza para nenhum valor daquilo que Deus diz que o povo deve viver. Portanto, aqui o que acontece é um grande retorno de todo o coração, a partir do rei, à santificação, no ambiente de muita humildade, no ambiente onde o rei convocava o povo a se santificar. E o que é que isso tem a ver com a gente hoje em dia? É que nós hoje somos o sacerdócio real. Está escrito na segunda carta de Pedro. É que o templo agora é o nosso coração. Então o princípio regente da adoração que Ezequias traz, ele faz parte da nossa vida e deve fazer sempre. Nós devemos ter humildade para reconhecer os nossos erros e nós precisamos tirar tudo aquilo que do nosso coração desagrada o nosso Deus. A adoração começa a ser restabelecida aí. Mais do que isso, as portas do nosso coração devem estar abertas ao nosso Deus, reparadas
consertadas. E ali a gente deve entender que a gente deve ser receptivo a esse Deus maravilhoso. Então se levantaram os levitas, versículo 12. Maate, filho de Amassai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, dos filhos de Abdi, de Azarias, o filho de Jealelel, meus irmãos, Jealelel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Zinri, Jeuel, dos filhos de Asaf, a Zacarias e Matanias, dos filhos de Remã, Jeuel e Simei, dos filhos de Jedutum, Semaías e Uziel, congregaram a seus irmãos, santificaram e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do mês, ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. O que me chama a atenção aqui é que existe ali um conserto total de tudo aquilo ali. Porque cada objeto e cada utensílio, meus irmãos, tinha um símbolo, e todos esses símbolos em conjunto apontavam para o Messias. No centro da adoração, então, meus irmãos, está o nosso culto, a nossa adoração, a figura do Messias, daquele que de fato nos conecta, nos coloca em comunhão, em intimidade com o nosso Deus. É a esse Jesus que nós adoramos. Ele é a centralidade do nosso culto. Ele é a razão da nossa adoração. É o nosso Messias. Portanto, meus irmãos, a gente procura ter um culto cristocêntrico. E aqui, nessa grande figura que o próprio Jesus trouxe do templo, a gente deve lembrar que quem ocupa o centro do nosso coração é Jesus Cristo, e dele nós somos adoradores e imitadores. O texto continua. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também um cântico ao Senhor, com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel.
toda a congregação se prostrou quando entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até findasse o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra. E até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e das libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Meus irmãos, o quadro aqui antes disso era de uma aridez espiritual sem tamanho. O povo estava afastado de Deus. No entanto, o que há aqui agora é um avivamento profundo. E isso começou pela liderança do povo. A liderança chamou o povo ao avivamento, chamou o povo à adoração. O rei, ele manda que os mínimos detalhes sejam feitos. Então, nesse grande culto que existe aqui, nós temos um povo que, em primeiro lugar, quebranta o coração. Em segundo lugar, procura de Deus o arrependimento e a contrição. Em terceiro lugar, chama todo o povo agora a adorar, a louvar, cantar de todo o coração a Deus. Em quarto lugar, se envolver na adoração. E aí todo o povo se envolve na adoração. E todo o povo foi mesmo, porque isso é um clamor do coração humano. O ser humano, ele foi feito para adorar e adorar o Deus único e suficiente. E quando Deus ele opera essa transformação no coração do povo, o que acontece aqui é culto vivo, culto verdadeiro, é a percepção clara da presença de Deus ali, o que faz brotar no coração de todos uma alegria sem tamanho. E aí se olha que do ponto de vista humano não se daria para fazer isso tudo. E o texto ele fecha dizendo que foi Deus que operou isso. Porque se dependesse do ser humano, a casa de Deus continuaria fechada. No entanto, é Deus que toma a iniciativa de trazer o seu servo. E trazendo o seu servo, ele abre a casa de Deus, ele conserta a casa de Deus, restaura tudo e chama o povo à adoração. Meus irmãos, você entende o que está acontecendo aqui? Deus está te desafiando a isso. Abra o seu coração, confesse os seus pecados, receba de Deus o perdão, adore a Deus por isso, louve a Ele de todo o seu coração e dedique tudo o que você tem a Ele, meus irmãos. Todos os seus dons, todos os seus talentos, tudo aquilo que você tem à mão, entregue a Deus e deixe-se usar por esse Deus maravilhoso. Passe a ser servo de Deus todos os dias. Essa palavra aqui é para todos aqueles que um dia viveram esse avivamento, mas
fecharam o coração a Deus. E de repente até vem à igreja, mas somente para cumprir a tabela, somente para cumprir o ritual religioso, para não quebrar uma tradição de família às vezes. No entanto, essa vida de Deus aqui, ela é algo tão superior que quando a gente a encontra de verdade, só nos resta isso: a confissão, a contrição, a entrega e a alegria. A alegria, ela é o resultado de uma vida de adoração a Deus. De modo que esse povo agora, eles não simplesmente estavam felizes naquele momento, eles estavam felizes apesar de qualquer coisa que estivesse acontecendo no cenário econômico. Eles estavam felizes apesar de qualquer coisa que estivesse acontecendo na vida, na saúde deles, porque eles tinham encontrado com Deus. E Deus, ele é suficiente para suprir a nossa necessidade de contentamento. Essa felicidade que a gente tem, portanto, a gente tem como um produto daquilo que o próprio Deus faz no nosso coração. É quando tudo aquilo que existia antes dentro do nosso coração e ocupava o trono do nosso coração é desbancado. Sejam coisas que no nosso entendimento são boas, sejam coisas que no nosso entendimento são ruins, não é? Tudo isso é desbancado e agora somente a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ocupa a vida da gente. É bênção demais, né? Isso é o nosso Deus que faz isso, meus irmãos. Deus está chamando o povo dele a viver essa realidade maravilhosa. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por isso? Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem derramado a tua graça, a tua bênção, as tuas misericórdias com abundância sobre o teu povo, Deus. A gente fica tão constrangido, Pai, porque não é a gente que merece isso, não. Mas o Senhor tem desafiado a gente a ficar perto do Senhor, Pai, a aceitar o teu amor, Deus, com um coração contrito, quebrantado, humilde diante de Ti. Então, Pai, obrigado, Deus. A gente só quer Te adorar, Pai, Te agradecer, Deus, e reconhecer a Tua soberania na vida da gente. E encontrar, Pai, com essa alegria que leva a gente a essa leveza de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão. Deus continue abençoando a tua vida, minha irmã. É bênção caminhar junto. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo coração
Desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor